Antes de morrer, Jesus disse que enviaria o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, para ser o seu substituto na terra. Mas aí surge a pergunta: então quer dizer que antes de Jesus, o Espírito Santo não estava na terra? Vamos pensar no seguinte: é o Espírito Santo que mantém essa luta interna entre a carne e o Espírito. É ele que preserva o nosso livre-arbítrio. Sem ele, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, não haveria luta. E a carne, que é nossa natureza pecaminosa, desenvolveria apenas os frutos da carne. Ou seja, somos naturalmente maus. O próprio Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai é o que contamina. Ou seja, ninguém precisa plantar o mal no nosso coração, porque é daí que surge o mal. E esse mal deve ser combatido, e é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo atua na nossa consciência. Quanto mais resistimos a Deus, mais Deus retira o Espírito Santo do homem. E gradualmente passamos a virar maus, ao ponto de chegar em um limite, onde já não ouvimos essa voz na nossa consciência sobre o certo e o errado. E isso é pecar contra o Espírito Santo, e foi isso o que aconteceu no tempo do dilúvio. Deus disse que seu Espírito já não podia conviver com o homem, pois os pensamentos do seu coração eram continuamente maus. Ou seja, deu para entender que não tem como existir mudança de vida sem o Espírito Santo. Ele sempre esteve aqui, nessa terra, preservando a nossa liberdade de escolha. Essa é a função primária dele. Mas então, que presença do Espírito é essa que Jesus se referiu antes de morrer? Conforme o contexto, o Espírito já estava com eles e também ia ser enviado de uma forma especial. Antes de Jesus enviar o Espírito, as pessoas nasciam da água e do Espírito. Enquanto Jesus pregava, ele ensinava que não devemos pecar contra o Espírito Santo, ou seja, ele já atuava no nosso coração. Portanto, o Espírito Santo foi enviado para o derramamento dos dons espirituais, como no Pentecostes. Antes da existência dos dons do Espírito, o que havia e sempre houve foram os frutos do Espírito. Todos os que eram salvos e permaneciam salvos desenvolviam os frutos do Espírito, como a mansidão, domínio próprio. Os frutos não se desenvolvem de uma hora para outra. A planta precisa ser regada e quando isso é feito, com o passar do tempo, é inevitável que ela dê fruto. E se o tempo não der fruto a essa semente que foi lançada, é porque ela morreu nesse processo. E isso é algo muito importante que precisamos entender. De nada adianta o Espírito Santo estiver na terra e estiver com uma presença especial se ele não tem todo esse efeito na nossa vida. Devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, e só então Deus operará o querer e o efetuar em nossa vida. Nós precisamos regar essa semente que um dia ele plantou. É isso que vai mudar a nossa vida e fazer a gente ter uma experiência com Deus. O Espírito Santo sempre esteve na terra e é de extrema importância que ele seja também no nosso coração, pois a pessoa que coloca a carne no trono do seu coração e não o Espírito, como disse Paulo, os tais não podem herdar o reino de Deus.